Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskricha Narantaiva Narothaman Devi Sarasvati Vyasa Tatulayanum Jiraye. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Om, Shanti, Shanti, Shanti. Muito bem, então a situação era essa, né? Arjuna estava lá, tremendo, com os pelos do corpo arrepiado, não em êxtase, mas de horror, né, diante da perspectiva de ter que matar pessoas que ele aprendeu a respeitar, honrar e até mesmo em algumas ocasiões adorar, né, como sendo o próprio Deus, né, ou o representante autêntico de Deus. E ele estava numa situação de conflito e de agonia existencial. E nesse momento ele pegou o arco dele, que era um arco místico, né, uma espécie de varinha mágica, né. Ele tinha recebido esse arco potencializado por um semideus, que era, na verdade, o ancestral de Arjuna, Vayu, né, que é o semideus, a divindade que preside ou permeia o elemento ar. Então, o arco de Arjuna foi oferecido a Arjuna como um presente pelo próprio Deva, Vayu, e era uma espécie de, né, como num conto de fadas, uma varinha mágica. Então era um arco mágico, tinha poderes mágicos envolvidos no arco de Arjuna, e enquanto ele atirava uma flecha, ele entoava um mantra, e ele meio que configurava, né, era uma espécie de GPS. E o mantra configurava a flecha para justamente alcançar a pessoa específica, não é? Haviam muitos soldados ali, mas ele queria atingir uma pessoa específica. Então ele configurava a flecha para aquela pessoa específica, e ao soltar a flecha era uma espécie de míssil teleguiado por mantras. E ele tinha esse poder, né? Ele aprendeu essa técnica com o mestre dele. E ele era um dos pouquíssimos, dos raríssimos seres humanos da época que conseguiam realizar essa proeza, né? E com isso ele pôde assim, derrotar muitos dos soldados na batalha, né, posteriormente. Mas até então, apesar de ter um arco assim tão poderoso, uma arma tão específica, que dava uma vantagem especial a ele, ainda assim, ele, né, devido à crise existencial, colocou o arco de lado e disse: não lutarei, né? Então é mais ou menos semelhante àquelas pessoas, né, que possuem, digamos, facilidades materiais, que têm recursos, né, têm saúde material, mas não têm recursos de saúde emocional, de saúde mental. Então essas pessoas, apesar de terem todas as facilidades, né, elas desejam desistir da vida. Eventualmente elas desistem da vida, né? Isso em função da debilidade interna. Era mais ou menos a situação de Arjuna. Ele estava desistindo da vida e desistindo de tudo. E então ele colocou essa questão para Krishna: não lutarei. Krishna, então, Arjuna falou isso e sentou. Sentou diante de Krishna, não é? O mantra, como nós falamos, Uttista Jagrata Prapyavarani Bodhata Kshurasya Dharanisti Tya Durataya Dugan Patastu Kavayu Vadanti. Vedas. Desperta, levanta e não pare antes de alcançar a meta, né? Se você precisa sentar-se, faça-o. Porém, faça-o de frente para o seu objetivo. Mantenha o seu objetivo diante de si. Então, Arjuna, quando ele disse: não lutarei, sentou-se de frente para Krishna, de frente para o dever, a missão que ele tinha a cumprir na sequência. Krishna, então, olhando compassivamente para Arjuna, deu um leve sorriso,
né? Descrito que ele deu um leve sorriso, um sorriso gracioso, né? Um sorriso compassivo e um sorriso místico, misterioso, né? O sorriso de Krishna para Arjuna, sobre Arjuna. Então, esse sorriso de Krishna sobre Arjuna reflete, não é, a condição de compaixão de Krishna sobre a ignorância de Arjuna. Nesse momento, Arjuna, ele representava todos nós, né, a alma condicionada. Por quê? Nós, enquanto almas condicionadas, somos partes integrantes de Deus. Então nós somos seres assim, relativamente empoderados, né? E nosso destino é a vitória. Arjuna estava destinado à vitória. Krishna estava ao lado de Arjuna. Krishna estava com Arjuna. Então isso significa vitória garantida, né? E nós, enquanto almas, transportamos conosco em nossos corações uma expansão de Deus, que é conhecido como Param Atma, que é uma expansão pessoal de Deus, né? E nos acompanha no coração. Então, qual é o nosso destino final? O nosso destino final é que nós estamos 100% destinados justamente, não é, a sermos vitoriosos, ou a sermos almas vitoriosas, né? Alcançarmos a nossa realização. Porém, devido à nossa ignorância, nós desistimos, e apesar de haver essa garantia, ainda assim nós nos abrigamos na letargia e no medo e na insegurança. E essa é a nossa condição de ignorância. Quando Krishna olhou para Arjuna nessas condições, ele então viu ali todas as entidades vivas existentes e entrelaçadas na condição da ignorância do mundo material. Então aquilo refletiu a nossa condição de existência. E Krishna então deu um leve sorriso. Por quê? Quando a alma chega a esse ponto, é porque ela então está, apesar de ser uma situação de aparentemente, né, de uma decadência, onde que o futuro é negro, onde que não parece não haver alternativa, onde tudo parece estar perdido, é nesse momento que a alma está na condição perfeita para se obter o conhecimento, né? É quando ela está quebrantada, é quando ela está humildada, é quando ela está de fato amaciada, né? Normalmente, não sei se vocês já repararam, mas não é comum, né? Existem estudos sobre isso. Não é comum a pessoa sonhar colorido. Normalmente se sonha em preto e branco, né? Os sonhos são em preto e branco. Raramente se sonha colorido. Inclusive, parece que é até identificado, né, como uma patologia, um desvio natural do cérebro, sonhos coloridos. Normalmente os sonhos são em preto e branco. Nesse caso, sempre que nós temos, né, a condição de estar vendo, né, as coisas de forma sem cores, né, sem esperança, quando chegamos, né, no estágio conhecido como o fundo do poço, né, nesse momento o espírito ele está quebrantado, né, ele está humildado, ele está amaciado, enquanto a alma ou o espírito ele permanece no estágio assim de orgulho, de certa arrogância, de certa prepotência. Ela ainda deverá descer mais, até que ela possa ter, assim, passar pelas experiências que vão torná-la, né, humildada, para que ela obtenha o conhecimento, para que ela obtenha sabedoria, para que ela seja receptiva para receber orientações de Deus. Enquanto ela não está nesse nível,
ela então mantém em si uma parte dela que resiste ao Senhor Supremo, que o critica, né, que se lamenta e o acusa pelos próprios problemas pelos quais ela passa. É uma característica da alma condicionada acusar Deus, ou então acusar, né, alguém que represente Deus pelos problemas que ela vive. Então essa característica que a alma tem de denunciar ou acusar o Supremo reflete a natureza do orgulho e da arrogância, de desejar ser servida, e não vivenciar a experiência da alma, que é a experiência de servir. A alma, naturalmente, é uma serva eterna da suprema verdade absoluta. Assim como as células do corpo servem ao todo, que é o corpo, todas as células estão servindo umas às outras. Então todas as células são servas contínuas do corpo. Da mesma forma, nós almas, todas nós somos servas eternas umas das outras. Nós nos tornamos aberrantes quando nós não queremos servir as demais, quando nós queremos ser servidas, e nós vamos lutar para conseguir estabelecer esse ideal sobre as demais, ou seja, tornar as outras nossas servas, nossas escravas. Então, enquanto a alma tem essa mentalidade mangueadora, né, que é uma gíria aí, que mangueia, que espertamente tenta manter um ideal de explorar as demais, enquanto a alma está nessa condição de ignorância, ela é considerada uma alma orgulhosa, né? E esse orgulho deverá ser quebrantado para que somente então a pessoa seja receptiva a aprender diretamente de Deus, né? Conhecimentos vindos do Senhor Supremo. Arjuna, por exemplo, o que aconteceu com eles, né? Por que eles chegaram a esse ponto, né, de serem banidos, por exemplo, do reino? O irmão dele, Yudhishthira, que é o irmão mais velho, né, portanto o líder da família, ele então, os kshatriyas, que são os guerreiros, pessoas da aristocracia, eles possuem certas concessões, né, para realizar certas atividades que são consideradas, digamos assim, toleráveis, né, nesse nível. Então eles eram, não exatamente adictos, mas eles eram assim, praticantes de jogos de azar. Eles jogavam dados, eles gostavam de jogar dados, né? Jogavam todo tipo de jogos, né? Arco e flecha, vários tipos de jogos. Mas um jogo que eles eram muito apegados era o jogo de dados. E o Yudhishthira foi desafiado para um jogo de dados, né? Jogar os dados na mesa. E o Yudhishthira estava jogando muito mal, porque Yudhishthira e Arjuna, eles eram pessoas mais assim piedosas. Então as pessoas piedosas sempre se dão mal em jogos de azar, em lutas, em conflitos. Elas não são adaptadas, né, a atividades com violência, né, e com malícia. E os jogos de dados é necessário uma certa malícia, né, é necessário assim querer trapacear o outro e tal. E o Arjuna e o Yudhishthira não eram adaptados a isso, mas ao mesmo tempo eles eram muito conectados aos jogos de azar, nesse caso dados. E eles estavam jogando e perdendo, mas ainda assim, devido ao orgulho, ele queria continuar insistindo. E o adversário dele fez uma proposta indecorosa, uma proposta muito assim absurda, de fazer uma aposta que seria apostar a própria esposa, ou então ser banido para fora do reino. Se apostasse a esposa e perdesse, teria que entregar a esposa, ou então ser banido do reino, né, por 14 anos. E não é que eles apostaram, não é? É uma parte controversa aí, né? A gente pode conversar sobre isso daí em algum momento, mas estou contextualizando a história que está escrita no Mahabharata. E ele apostou a esposa,
que era Draupadi, uma mulher virtuosa, uma mulher santa, com qualificações divinas altamente reconhecidas por todas as pessoas, e era esposa de Yudhishthira. E ele foi então e apostou a esposa e perdeu, né? Perdeu a esposa. E por conta disso, ele foi então eles tiveram que ser banidos do reino. Eles então resgataram a esposa, mas foram banidos. Por 14 anos, eles tiveram que vagar de floresta em floresta. Eles não podiam ser reconhecidos por ninguém. O acordo era que, se eles fossem reconhecidos, eles perderiam direito ao reino permanentemente. Então eles tiveram que se esconder durante 14 anos, viajando e se escondendo para não serem reconhecidos como Pandavas. E assim se passou os 14 anos, né, eles fugitivos, exilados, vivendo em florestas, muitas vezes mendigando, indo de porta em porta pedir comida, dormindo no relento, enfim, às vezes até, quem sabe aí, talvez na chuva ou sem alimentos. Não, sem alimentos não, porque eles tinham um truque lá, uma panela especial que produzia alimentos. Mas a situação era desfavorável, né? Bem desfavorável. E eles passaram 14 anos nessa situação relativamente humilhante, né? Fugitivos, sem dinheiro, pobres e mendigos, né? Eles ficaram basicamente em situação de mendigos, né? Durante esse tempo todo. Quando eles voltaram, eles eram reis, né? Eles eram príncipes, viviam no palácio com todas as regalias e confortos, e de repente, de uma hora para outra, se viram mendigos. E aí foi toda a família, né? Foi a mãe, Kunti, que era a mãe dos 5 irmãos, os 5 irmãos e a esposa, todos foram peregrinar na floresta como mendigos. Então eles passaram esse período, e nesse período a rainha Kunti, a mãe, né, dos filhos, claro que eles tiveram que praticar o perdão, né, a tolerância, o perdão em relação a Yudhishthira, porque essa situação toda foi, né, levado a cabo por conta do orgulho, né, do guerreiro, né, de ir lá e, sabe, vencer a batalha e vencer o jogo e tal. Então foi devido ao orgulho que eles caíram. E na condição de serem caídos, de estarem caídos, eles então tiveram que vivenciar essa experiência, né, de estarem completamente desprovidos de recursos. Bom, durante esse exílio todo que eles passaram, a rainha Kunti, que era mãe, certa vez fez a seguinte oração: ó Krishna, ó Vishnu, depois de ter passado por tantas privações e dificuldades, vagando de floresta em floresta, eu entendi uma coisa, que os problemas da vida que nós passamos, eles são muito favoráveis, porque nessas circunstâncias nós ficamos desamparados, e com o coração desamparados, nós o aceitamos alegremente no coração, como almas rendidas a Ti. Então, assim, que o estado desamparado de existência faz com que a pessoa se sinta mais receptiva a receber, não é, o cuidado diretamente da Suprema Personalidade de Deus. Quando nós temos todas as situações favoráveis, a gente não tende a não buscar, não é, por esse abrigo. É assim como, por exemplo, no passado as pessoas faziam orações e missas e tal para que houvesse chuva ou que houvesse, né, condições favoráveis para se plantar e colher, para que não houvesse fome. Atualmente pode-se oferecer uma missa, alguma coisa assim, mas para celebrar, porque não há essa preocupação, uma vez que existem os sistemas de irrigação, energia elétrica e tal. Então, nós, enquanto grupo, nós não nos sentimos mais desamparados em relação a isso, porque, né, tem a tecnologia que supre essa demanda. E isso em várias áreas da vida, não é? E então, por isso que na medida em que nós vamos nos desenvolvendo tecnologicamente, também vai aumentando o nosso ceticismo e o nosso desinteresse por Deus, justamente porque a necessidade e a situação de desamparo fica sendo eliminada pela situação de favorecimento. Então, por isso que Jesus mencionava, né, que é mais fácil um camelo entrar, né, pelo fundo de uma agulha
que um rico entrar no reino de Deus. Não que o rico seja mau, não é isso. Não é isso que ele quis dizer, que a pessoa rica é decadente moralmente, ou ela é incapacitada, ou ela é inapropriada para o reino de Deus. É porque a pessoa rica, ela sente menos necessidade de Deus, ela sente menos preocupações, ela sente menos desamparo. Então ela não precisa de Deus para tantas ocasiões. E ao mesmo tempo, ela não tem, digamos assim, em muitos casos, a motivação de entrar em contato com o Supremo por questões de amor e de entendimento, porque para isso exige-se conhecimento. E a pessoa com muitas facilidades materiais quer desfrutar da vida, quer apenas curtir, passear, divertir-se, né? Não querem não estão muito interessadas em se esforçar para compreender o Supremo, porque não há uma carência de demanda. Por isso, o que se faz é desfrutar a vida, né, no caso. E os Pandavas passaram por essa situação, né, passaram por muitas situações difíceis, então eles tiveram o orgulho, né, quebrantado, eles tiveram o ego amaciado, eles foram então purificados no fogo, né, do desamparo. E quando Arjuna se viu naquela situação, ele tinha se purificado devido a essa terapia pela qual ele passou, e naquele momento ele estava debilitado, desamparado, quebrantado, com o espírito amaciado. Então ele rendeu-se a Krishna por completo e disse: Krishna, rendo-me completamente a ti, eu não lutarei. Então Krishna, quando sorriu para Arjuna, o sorriso de Krishna identifica a maturidade da alma, que é quando a alma chega no ponto de ser receptiva, quando ela rende-se ao Supremo, né, e ao mesmo tempo é uma rendição não por desespero, mas uma rendição com experiência de moralidade e de piedade, porque Arjuna aceitar para si o desfavorecimento e a humilhação de se tornar um mendigo, para um rei, para um príncipe, aceitar voluntariamente essa posição de um mendigo em função de não provocar sofrimento aos outros, é muita coisa, não é muito simples, tá? Ou seja, a pessoa tem que estar num estágio de consciência muito elevada para fazer isso. Aqueles que fizeram isso se tornaram famosos como homens santos, por exemplo, como é o caso de São Francisco de Assis. Ele era basicamente um príncipe, né? Seria o equivalente de um príncipe. Ele morava numa cidade, Assis, né? Que na época era um centro comercial rico, os pais eram ricos, e ele era um garoto, né? Um playboy, assim, se divertia nas festas e tudo, então ele era um playboy, um príncipe. E ele renunciou tudo isso daí para justamente, não é, cultivar conhecimento espiritual. Então ele foi entendido como uma pessoa santa. Arjuna, ele, né, mais ou menos nessa situação em que ele estava. Mas o São Francisco de Assis, eu não sei se vocês se lembram da história, ele tomou essa atitude de renunciar a tudo e se tornar uma pessoa completamente dedicada ao cultivo do conhecimento espiritual depois que ele foi para a guerra, né? Ele foi para a guerra, ele foi enviado para a guerra, era na época das cruzadas, né? Então todas as famílias enviavam os seus filhos para a guerra porque era heróico, né? Havia um sentimento de orgulho nacional e tal, então mandava para a guerra. E o São Francisco, né? O Francisco, o garoto lá, que estava, né, acostumado a cantar e dançar e tal, e foi mandado para a guerra. E a guerra é uma terapia que produz loucos, psicopatas e esquizofrênicos, porque é assassinatos, né? Então as pessoas matam crianças, gente, velhos, e fazem crueldades. Então é um campo muito fértil para se produzir loucos e assassinos. Quer ver uma coisa interessante? O nosso herói, né, nosso herói às avessas, o Adolf Hitler, o senhor Hitler, que nós tanto odiamos, né, ou que nós tanto assim atacamos. Mas o Hitler, não sei se vocês sabem, ele era um garoto sensível quando ele era jovem, muito educado, respeitoso, amoroso. Ele era cuidadoso com a família. Inclusive ele tinha uma irmã chamada Paula Hitler, que fez um diário assim contando, né, como era o comportamento do irmão enquanto ele era, né, assim, ele estava lá e tal. E o Hitler, ele era pintor também, né, assim. Ele foi estudar
belas artes. Ele foi ser pintor. E ele pintava, as pinturas dele eram consideradas pinturas medíocres, no sentido de que não eram expressivas, mas eram pinturas suaves, graciosas, de paisagens suaves. Ele tinha traços delicados, ele não usava cores aberrantes, eram cores graciosas, suaves, formas enevoadas. Então ele tinha assim uma série de qualidades de sensibilidade artística. Mas aí veio a Primeira Guerra Mundial, pegaram um garoto artista, jogaram num campo de batalhas e ele viu horrores. Ele passou por processos, ele foi obrigado a fazer coisas que despertaram nele, na verdade, a loucura. Ou seja, ele ficou louco. Ele voltou da guerra enlouquecido, transformado. Ele foi artista, voltou psicopata. Então, o campo de batalhas, as guerras, são lugares que produzem psicopatas e loucos. O São Francisco, ele voltou enlouquecido, na verdade ele ficou louco. Do ponto de vista social, ele estava louco, ele ficou louco, na verdade, né? Ele era normal e tudo, e voltou totalmente, assim, parecia um fantasma, a família não reconhecia. Ele ficava andando assim, como um zumbi, para lá e para cá, na cidade, descalço. A família declarou ele louco, né? Tentou prender ele em casa e tudo. Daí ele começou a pegar as coisas da família, recursos, coisas, joias preciosas e tudo, e dar para as pessoas. O pai falou que ia mandar prender ele e tal, e ele reclamou e falou: então você quer as suas coisas? O pai falou: sim, as coisas me pertencem, vai ficar tudo para mim e você vai ficar sem herança. Então ele tirou a roupa toda do corpo, ficou nu na frente de todo mundo, da mãe, do pai, das famílias, de todo mundo. Tipo, aquilo é um ato de loucura, na verdade, né? Só que ele estava totalmente num estado de renúncia, mas ele foi considerado louco, né? O São Francisco. Depois ele saiu, foi embora e foi lá pro mato, viver no mato. As pessoas tinham medo dele, né? Uma pessoa que fica nu na frente de todo mundo e sai dando as coisas, e, sabe, depois de vir para a guerra, ele foi considerado simplesmente louco. E foi pro mato, foi viver no mato. Daí ele começou então a ter as realizações espirituais dele e aí começou a cuidar dos leprosos e tudo, e falar, né, um pouco de conhecimento, de experiência, de filosofia. Então ele foi reunindo um grupo de pessoas que assim, estavam querendo praticar, né, o conhecimento, a verdade, a caridade e tal, e eles formaram um grupo. E o São Francisco era um místico, né, a partir de então. Mas os campos de batalha produzem pessoas totalmente desencantadas com a vida. O São Francisco, ele voltou totalmente desencantado com a vida, desamparado, desesperado, desencantado. O Hitler, da mesma forma, desencantado, desesperado, psicopata. Só que um se dedicou a matar a humanidade, o outro que ele queria acabar com os seres humanos, na verdade. O Hitler queria acabar com a humanidade. E, de certa forma, né, o São Francisco também queria acabar, mas com os sofrimentos da humanidade. Queria tirar todo mundo daqui, que o palco é uma loucura, né? Bom, essa situação de desamparo, ela normalmente ocorre como consequência de uma experiência de sofrimento contínuo. Arjuna com os Pandavas passaram por 14 anos por perseguições, vivendo como mendigos, né? E naquela situação ali, Arjuna estava desamparado. E essa situação, né, assim, reflete o sorriso de Krishna. O sorriso de Krishna significa que essa alma está madura, pronta para receber conhecimento espiritual, né? Quando ela, após passar por um grande processo de lapidação, de exercício de resiliência e de tolerância, ela chega na parte final com compaixão dos demais e não com ódio. A diferença do São Francisco, do Hitler e do Arjuna é que o São Francisco e o Arjuna saíram da lapidação, dos anéis de Saturno, né, da purificação, compassivos. E o Hitler saiu misantropo, né, psicopata. Então dá os efeitos diferentes, né? E quando Krishna vê a alma depois de ter passado pelos seus processos de purificação, despertando, né, a compaixão no coração, é porque essa alma, ela é inocente e purificada. Então ela está
pronta para receber conhecimento transcendental. É isso que nós precisamos chegar nessa posição, né? Nós precisamos, assim, diante dos problemas pelos quais nós passamos na vida, o que nós precisamos fazer é ter, não é, a nossa posição voltada para a compaixão. Ou então, né, nós ficaremos revoltados com a humanidade e nos tornaremos misantropos, egoístas e críticos, lamentadores e reclamadores da existência. E são esses que mantêm, que ainda continuam sendo orgulhosos, e o resultado desses é o semelhante ao Hitler. Ele vai tentar conquistar as pessoas, ele vai, né, se impor, e isso é o resultado final do enlouquecimento da alma. E para isso é que existe o mundo material, que é uma clínica para manter pessoas que estão enlouquecidas em tratamentos. Nós que estamos buscando a nossa cura, precisamos nos abrigar nos princípios morais que inspira Krishna ao seu sorriso transcendental, que é o entendimento de que nós estamos prontas para receber abrigo e conhecimento espiritual. Ok? Então Krishna sorriu. Essa foi a reação dele. Bom, agora ele vai falar, né? Depois do sorriso, ele vai dar umas explicações, e é nessas explicações que nós estamos interessados, ok? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Muito bem, então não temos comentários, não temos perguntas. Deixa eu falar aqui o nome das pessoas que participaram desse estudo do Bhagavad Gita hoje. A dona Ana Simões, o Bhakta Gandiva, a Bianca Maki, a Gláucia Mansur, a Helene Braga, a Elga Santos, a Natália Cervantes, a Raquel Rezende, a Isabela Guerreiro acabou de sair, a Renata Magna, a Thalita Evangelista, a Tula Cipudia, a Karuna Mai e eu, Devananda. São 7 horas e 45 minutos. Hoje, né, vai sobrar ainda 15 minutos de crédito. Nós estamos melhorando a nossa marca, tá bom? Muito bem, pessoal, chegou o momento, né, do parto, a hora do parto, é a hora de partir. Então, já que é a hora do parto, vamos dar a luz. Hare Krishna. Tchau para todos, tenham um bom dia, Carpe Diem, aproveite esse momento, nos vemos amanhã. Tchau, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
You could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare
Take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare